Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à nossa homilia diária. Hoje, dia 16, terça-feira, estamos celebrando a sexta semana do tempo comum. Guia-me, doce luz, através das trevas que me rodeiam. Guia-me cada vez mais para a frente. Escura é a noite e eu estou longe de casa. Guia-me tu cada vez mais para a frente. Guarda meus passos. Não te peço que me faças ver desde agora o que me reservas para mais adiante. Só um passo já é o bastante para mim, por agora. Nem sempre foi assim. Nem sempre eu te pedi que me guiasses cada vez mais para a frente. Eu gostava de escolher meu caminho, mas agora eu peço que tu me guies cada vez mais para a frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, você que está em sua casa, em seu lar, no seu trabalho, ouvindo e partilhando deste momento de oração e de fé da Palavra de Deus, hoje Jesus Cristo se irrita com a falta de sensibilidade dos discípulos, porque Jesus está falando A e eles estão entendendo B. Esta falta de sintonia entre os discípulos e Jesus é algo que incomoda o Cristo, porque eles já tinham experimentado várias situações com Jesus Cristo que deveriam dar uma segurança na fé e também um certo discernimento naquilo que Jesus falava. E quando Jesus fala de tomar cuidado do fermento dos fariseus e de Herodes, ele está dizendo justamente daquilo que crescia com o falar desse povo, tanto dos fariseus quanto de Herodes. Porque o fermento é aquilo que cresce, é aquilo que dá forma à massa. E eles tinham em si umas ideias que não eram as ideias de Deus e que estava crescendo no meio do povo. Mas os discípulos, por essa falta de sintonia, estavam presos naquilo que é concreto, naquilo que é do dia a dia, naquilo que eles estavam acostumados, no caso, com o pão, com a primeira preocupação. Jesus quer lembrar a todos eles que é muito mais importante a gente preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que é valor eterno, e deixar um pouco aquilo que é periférico de lado. Muito mais importante do que o pão, que Jesus já tinha mostrado para eles que nunca faltaria, é a graça de Deus e o caminho verdadeiro que nós devemos seguir com o auxílio de nosso Senhor. Que possamos então estar atentos
a fala do Senhor, a graça de Deus que age em nós e também ao auxílio que Ele nos dá para que caminhemos cada vez mais focados naquilo que de fato é essencial na nossa vida, que é o Cristo Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.